de mais importante na vida e na carreira do cristão, na sua caminhada. Mas nós sabemos que também, assim como nós trabalhamos em prol da obra de Deus para fazer o melhor, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, o inimigo das nossas almas também trabalha para destruir, para matar, para roubar, para atrapalhar tudo, né? Mas Jesus é aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus, ele nos deu a fé, Deus nos enche de fé através de seu Filho Jesus Cristo e nos unge com o teu Espírito Santo para fazer toda a boa obra para a glória do Senhor. Mas existe a batalha espiritual, nós sabemos que ela é muito grande e não é fácil, não só na minha vida, mas eu acredito que também na vida dos irmãos. Ela vem fantasiada de várias formas, irmãos. Para alguns ela vem em forma de tribulação, para outros ele vem em forma de enfermidades, para outros ele vem em forma de problemas financeiros, problemas com a justiça, diversas espécies de problemas. Tudo isso para nos fazer desistirmos da obra do Senhor, para nos fazer abandonar os caminhos do Senhor, mas a fé, irmãos, é a chave para que nós possamos vencer toda e qualquer dificuldade no nome sagrado e poderoso de Jesus. Porque se não fosse o Senhor Jesus, irmãos, com as coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas, quantos nós não teríamos já desistido da nossa caminhada? Mas o que nos torna forte, que nos edifica, é esses humildes testemunhos que os irmãos sobem aqui no púlpito para dar. E pensam que não tem valor, tem muito valor, irmãos. Cada testemunho que você tiver na sua vida, que você subir aqui, ainda que pareça seus olhos besteira, acho que não é importante para os outros, vem aqui e conte que é importante demais. Glória a Deus. O irmão José veio aqui falando uma coisa que para ele é simples, a irmã veio, contou um testemunho que alguém fala assim, mas não é nada demais. É demais, porque a irmã está precisando de água. Deus fez chover, você está entendendo isso, irmão? Ela não tinha água, Deus fez chover para suprir a necessidade da serva dele. Dá para entender um negócio como esse, irmãos? Como é importante a sua fé em nosso Senhor e Salvador. Ela podia desistir, que ela falou, podia pedir dinheiro para alguém, você pedir dinheiro para um parente emprestado. Mas ela preferiu colocar o joelho no chão e buscar ao Senhor nosso Deus. Como está escrito, eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis que não dormirá o guarda de Israel. Ele, irmão, que está olhando por mim e por você. No momento de dificuldade, né, vem um fato que nos entristece sobre as nossas vidas. Mas eu entendo já, irmão, eu não fico mais tão triste, porque eu entendo porque não se taca a pedra de árvore que não tem fruto. Mas se atreva a fazer algo para o Senhor, para você ver. O inimigo se levanta feroz, ele quer te tocar, ele quer te perturbar, ele quer tirar você do seu caminho, tirar você da direção. Por isso eu escolhi esse tema aqui. O Senhor tocou no meu coração, eu escolhi, Deus tocou no meu coração para falar sobre isso, porque para a gente que as dificuldades não venham, irmão, nos fazer abandonar a nossa fé. Vamos ler aqui, irmãos, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante. O tema da minha Bíblia é a apostasia nos últimos tempos. Nós falamos bastante sobre fé. Fé é importante para o cristão. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que o crente tenha fé, que acredite, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não vê, como o irmão falou. Então é necessário que nós devemos ter fé e que nada, nenhum tipo de dificuldade venha atrapalhar a nossa fé. A apostasia nos últimos tempos. Olha que mensagem importante que Paulo nos dá através de Timóteo. Versículo 1 em diante, diz assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas e demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele como ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração
é santificado. Propondo estas coisas, irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade. Viu, jovens? Vocês que estão aqui, presta atenção nisso aqui, ó. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seus exemplos dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te louvam. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vim falar sobre isso então hoje, irmãos, sobre apostasia. O que significa apostasia, irmãos? Apostasia significa abandono, de forma mais resumida, abandono consciente da fé. Eu tenho algum tipo de problema, e esse tipo de problema me tira da presença do Senhor. Eu faço como o filho pródigo fazia, resolvo pegar a minha parte da herança e ir para o mundo curtir, ir para o mundo tentar uma vida melhor, ir para o mundo tentar, né, algo que na casa do pai parece que não é proveitoso, parece que não está bom na casa do pai. Na casa do pai, apesar de ter tudo do bom e do melhor, na casa do pai parece que não está bom. E aí resolve-se apostatar, resolve-se abandonar, resolve-se sair do caminho estreito para ir para o caminho largo, resolve-se largar a caminhada para passar pela porta estreita, para tentar agora passar pela porta larga que leva à perdição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos que o filho pródigo, ele passou por tudo isso. Ele abandonou a casa do pai, gastou toda a sua fortuna dissolutamente, como diz o texto sagrado, os irmãos conhecem a história. E lá na frente ele vem padecer por fome, sendo quase obrigado a comer comida de porco. Aí ele vem no coração dele a lembrança: epa, na casa do meu pai, até os empregados comiam do bom e do melhor, tinham roupas para vestir e uma cama para dormir, e eu estou aqui nessa condição, mas eu vou voltar e dizer para meu pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de seu filho, mas eu vou voltar para lá e vou falar assim com meu pai. E a Bíblia fala que ele volta, e o pai está na porta como se já estivesse esperando por ele, e vai ao encontro dele, abraça e dá ordem aos seus empregados para que venham levar a ele para dar um banho, colocar uma roupa, colocar uma sandália nos pés e anel no dedo, e ainda manda matar um novilho e fazer festa para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é triste nesse tema de apostasia, irmãos, é que esse o filho pródigo é o exemplo de alguém que foi e voltou. Mas nós sabemos que sempre existem dois lados da moeda: aqueles que vão também e não conseguem voltar, porque nós vamos aprender aqui dentro do próprio texto bíblico que Deus, ele não se agrada quando nós o abandonamos ou trocamos ele por outro, né? Lá no Antigo Testamento nós vemos que o povo de Deus já começou a apostatar logo quando Moisés ele sobe ali para o monte, né? O primeiro exemplo de apostasia no Antigo Testamento era o que? Era o bezerro de ouro. Moisés ele foi ali para receber as tábuas dos mandamentos de Deus e ficou ali por 40 dias. Como ele demorava-se a voltar, o povo começou a pegar, juntar ouro de todo mundo, né? E fundiram um bezerro e começaram a adorar aquele bezerro. Ou seja, largaram de adorar o Deus Todo-Poderoso, mas fizeram uma imagem de escultura e começaram a chamar aquilo de Deus. Isso aí, irmãos, nada mais é do que apostasia.
né? Quando você deixa de adorar o seu Deus para adorar um outro Deus que não se sabe nem o que é. Um objeto que eles mesmos fizeram com as suas mãos. Pegaram os seus bens, uma coisa tão parece idiota, né, irmão? Você pegar todos os seus bens, derreter e fazer um bezerro e dar glória àquilo ali. Quem tirou eles do Egito não foi o bezerro de ouro, né? Quem tirou aquele povo do Egito não foi o bezerro de ouro. Foi Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Ele vendo a oração daquele povo que agora murmurava e agora estava apostatando da fé. E Deus até nem mesmo mais queria pacto com aquele povo. Assim, olha esse povo aí, dá uma olhada como é que eles estão. Olha a situação que eles estão aí, ó, adorando lá em mar de escultura. Moisés ficou tão irritado que quebrou as tábuas do mandamento. Teve que subir lá de novo para Deus fazer novamente, pedir misericórdia a Deus por aquele povo. Que com nós não seja assim, irmãos. Que nenhuma das dificuldades que vem sobre a minha e sobre a sua vida venha nos fazer desistir de clamar ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. O Deus que já te abençoou inúmeras e inúmeras vezes. Que nós não venhamos olhar, irmãos, para o dia da dificuldade, mas olhar para as bênçãos que Deus já nos deu. E irá nos fortalecer. E a nossa caminhada vai continuar acontecendo. O nome do Senhor vai ser glorificado através da minha e da tua vida, irmão. Que nós, nenhum de nós, jamais venhamos apostatar. Inclusive vocês, jovens que estão aqui. Porque é o que mais o inimigo ataca. Parece que nós trazemos eles para a igreja. Parece que eles vêm contra a vontade. Parece que eles não querem vir. E parece que eles esperam chegar a hora da idade maior para sair da presença de Deus, para fazer o que eles querem, porque dizem no seu coração: eu só ia porque minha mãe me obrigava. Porque passou tanto tempo na casa do Senhor, mas não procurou conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Não procurou ser amigo de Deus. Porque quando você tem essa comunhão com Deus, quando você ora para Deus por tudo: Senhor, eu quero ser abençoado. Senhor, eu peço a tua bênção para mim passar no concurso. Eu peço a tua bênção para mim conseguir um emprego. Eu peço a tua bênção para mim conseguir uma bênção para o meu pai, para minha mãe, para que eu possa ter um tênis novo. Não entende que se seu pai ou sua mãe te deu um sapato, uma roupa nova, uma melhor comida, é porque ela está buscando o Senhor e o Senhor está sendo mantenedor da tua casa. Que nós possamos dar glória a Deus por tudo, irmão. Sabe por quê? Porque você, muitas vezes, jovem, tem comida e bebida na sua casa. Você já parou para pensar que tem crianças que não têm o que comer e nem o que beber na sua casa, e você tem do bom e do melhor. E muitas vezes não agradece a Deus. Pensa que a mãe e o pai estão buscando em vão, falando sozinho com as paredes, mas não está não. Isso é um amor que nós temos com o nosso Deus. E aquele que ama o Senhor, ele fala com Deus. Para quem não entende, parece loucura, diz a palavra de Deus. Não é o que eu estou dizendo. Para as pessoas que não entendem, ela parece loucura ver alguém falando sozinho ali. Mas nós não estamos falando sozinho, nós estamos conversando com Deus. E sabe o que é engraçado, irmãos? Nós conversando com Deus, que vocês acham que é loucura? É porque nós falamos com Deus, Ele ouve a nossa voz e nos abençoa. Aí nós vemos aqui só que você fala assim: esse povo é doido, só pode ser doido. A irmã orou lá porque estava sem água e Deus mandou chuva. É doido, só choveu. Choveu porque ela orou, tem diferença. Choveu porque ela orou a Deus, e Deus mandou chuva. Tem diferença, irmão. A Bíblia fala que a chuva vem sobre os justos e sobre os injustos. Por causa da oração do irmão, às vezes o outro lá que não merecia está recebendo bênção também. Está vendo, irmãos? A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E ainda, irmãos, ó, dá uma olhada. No Antigo Testamento, ainda em Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1 ao 4, nós recebemos uma advertência contra a apostasia. Vamos ler aqui, ó. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e Ele vos achegareis. Louvado seja o nome do Senhor. Vendo, irmãos, aí viu um profeta que você falou: esse homem é homem de Deus, ele está mandando nós ir ali adorar outro Deus, irmão. Que nem diz no Novo Testamento: se alguém nos pregar outro evangelho que não seja o que nós temos pregado, que seja
amaldiçoado. Amaldiçoado, anátema. Não aceita, irmão, não aceita. Porque a verdade do Evangelho é o que foi dado para nós, é que nós temos. A palavra de Deus, ela que fala com a gente, irmão. Deus, ele não nos deixa órfãos. Olha aqui, ó. Deus adverte que até mesmo profetas ou sonhadores que incentivam a apostasia deveriam ser rejeitados e considerados falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente aí pregando heresia. Nós vimos aqui os irmãos começando a falar na escola dominical. Aí você vai falando vários exemplos de pessoas que estão hoje fazendo moeda da fé. Até sobre isso a Bíblia fala, irmãos. Farão de vocês negócio. Não é verdade? Farão de vocês negócio. Pede dinheiro para tudo, pede dinheiro para tudo. Se você dá tanto, irmão, não é isso, irmão. De graça recebesse, de graças dai. Pode ver, o pastor, ele trabalha para Jesus, ele faz a obra, ele tem que estar aqui, tem que estar no Belém, tem que estar na sede, tem que estar no setorial, tem que estar cuidando do jovem, tem que se fazer de 10. Ele não ganha dinheiro não, irmão. Aí muita gente fala assim, pastor, quer dar dinheiro para pastor. Pastor, sabia que o pastor não ganha nada? É um trabalho voluntário, né? Só para honrar e glorificar o nome do Senhor. Ele não ganha nada de dinheiro assim por fazer aquilo, mas espiritualmente, e a bênção espiritual que Deus dá na vida dele, eu creio que não falta nada ao nosso pastor. Porque Deus, ele abençoa financeiramente, ele abençoa a saúde, ele abençoa o lar, ele abençoa em tudo, irmão. Isso, irmãos, dinheiro não compra, sabia? A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Ela não vai muito mais que dinheiro, irmão. Dinheiro é só algo que Deus nos dá aqui. Temporariamente estamos por aqui. Ele nos dá para manter a mordomia cristã. Quando passa alguém pela sua frente por necessidade, que você vá lá e exerça, para que o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida. Às vezes a gente não está falando, não tem mais nem vontade de dar as coisas, porque um faz isso, um faz aquilo. Irmão, não olha para isso não. Faça a sua parte. O resto deixa com o Senhor. Né? Quem está errado, quem fizer coisa errada, é ele com o Senhor. E aí você pode ficar tranquilo que Deus é justo, né? Ele sabe o que ele faz, né? E ainda no Antigo Testamento, ó, dá uma olhada que ele fala aqui, ó, sobre a rebeldia de Israel. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo 19, ó. A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e amargo é deixares o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A rebeldia do povo de Israel. Está vendo que Deus fala aqui? A tua malícia te castigará. A recompensa pela tua malícia será castigo. Você será castigado por causa do abandonar o seu. Irmãos, quando você abandona Deus, você vai buscar aqui, irmão. Aí sim você pode dizer, acabou a esperança. Porque você vai buscar o seu irmão da igreja, você vai buscar o seu vizinho do lado, você pensa que ele vai te ajudar na hora que você precisar? Se Deus fechar a porta, irmão, ninguém pode te ajudar, irmão. Porque a porta que ele fecha, ninguém abre. Mas também a porta que ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Por isso que eu falo para os irmãos, fiquem firmes na presença do Senhor. E por nada vemos deixar de amar esse Deus maravilhoso. Olha ali, ó, as tuas infidelidades se repreenderão. Sabe, pois e vê que mal e amargo é deixares o Senhor. Está vendo, irmãos? É mal e amargo o caminho deixar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Olha aí, ó. E não teres temor de mim. Isso é uma coisa ruim para você. Isso é uma coisa péssima para você. E muito mais às vezes, quando a mulher teme ao Senhor e tem um marido que não teme, aí ela fica falando um monte de besteira. O que você está fazendo na igreja? Não entende, né, irmão? Mas depois Deus, pela sua infinita misericórdia, ele vem uma vez no culto, né? Depois ele vem 2 vezes no culto. Depois Deus começa a falar com ele. Aí ele começa a entender que ela está indo lá porque Deus fala com ela. Eu sei porque Deus falou com ela, porque Deus falou comigo também. E é aquele homem que antes duvidava, ele se converte ao Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque Deus que nós trabalhamos, é assim que Ele faz. A minha esposa veio 7 anos antes. Agora nós estamos aqui juntos, né? Lutando juntos, na presença do Senhor. Porque é isso que nós devemos fazer, irmão. Isso não é fácil não. Lá do caminho lá fora, irmãos, só tem a perder. Não tem nada a ganhar, mas estamos aqui, né? Servindo ao Senhor. O Antigo Testamento mostra que a apostasia traz consequências severas, como o cativeiro e o afastamento da bênção. Tá vendo? O povo, sempre quando eles
apostatavam da fé, ia ter guerra, eles perdiam a guerra, eram levados cativos. E as bênçãos de Deus se retiravam deles. Mas Deus é misericordioso, né? Ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus maravilhoso, né? Se converter dos seus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Glória a Deus, esse Deus é maravilhoso, irmãos. Como que eu vou largar um Deus desse tão bonito, tão maravilhoso, né? Que outrora nós não imaginava ser ninguém na vida, sabia, irmãos? Eu nunca tinha perspectiva assim de tipo assim, ter alguma coisa na vida, sabe por quê? Porque quando eu era jovem, eu morava na favela, e minha esposa também foi favelada, e a gente era muito pobre. Irmão, não é vergonha falar não, irmão, não é vergonha não, é para a glória do Senhor. Você olhar para trás e você falar assim, ó, olha onde eu estava, olha onde Deus colocou agora. Era você sonhar de poder comprar um sapato para pôr no pé, comprava um sapato falso, sabia? Queria um Nike, falava para mim, eu queria um Nike, mas comprava uma baseada para mim. Irmão, eu ficava todo bonitão, achando que estava apavorando. E o sonho era ter sempre que os meninos falam, kit completo, né? Uma roupa de marca completa. E não tínhamos. Mas sem o Senhor é de um jeito. Com o Senhor é diferente. Com o Senhor é diferente. Tudo que você sonhava agora se torna realidade. Para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Laílson não tinha nada, agora é dono de várias casas de aluguel. Deus maravilhoso. Eu conheci Laílson, conheci Laílson pobre, mas agora Laílson é rico. Glória a Deus. Olha a família linda dele, uma coisa linda. Com Deus é melhor, irmão. Como é que vai largar esse Deus, irmão? Laílson passou por tribulação, passou por dificuldade, quase morreu. Mas eu pergunto para o Laílson: você quer largar esse Deus, velho? Não, nós não podemos largar esse Deus. Por dificuldade nenhuma. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não é de algumas, de todas. Então quando tiver aflição, irmão, sabe o que você fala? Você fala assim: está vindo aflição sobre a minha vida, mas eu não vou murmurar não. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor vai me livrar de novo. Porque está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não é de algumas, é de todas. E agora, irmãos, o alerta sobre a apostasia no Novo Testamento. A Bíblia é rica, irmão. Quem não aprende é porque não quer. Se você tiver coragem de ler a palavra, você vai aprender. Você vai ficar maravilhado. Assim como o irmão Renato parece ficar abobalhado quando está dando ensinamento ou pregando, porque eu me maravilho mesmo. Essa palavra é muito maravilhosa, irmão. É muita ânimo para a sua alma. Você ler essa palavra aqui e sentir o Espírito Santo de Deus queimar dentro de você, porque você pensa em desistir, mas ele vem e te anima com a palavra. A palavra de Deus é maravilhosa. Mateus, capítulo número 24, versículo 10, Jesus alerta sobre a apostasia. Neste tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus, irmão, ele está prevendo aqui que nos últimos tempos, muitos irão abandonar a fé devido à perseguição e também o quê? A corrupção espiritual. Porque o povo aí oferece facilidade. E evangelho não é facilidade, irmão. Vou pregar para você. É só uma maravilha, irmão. Agora eu estou lá em cima do pedestal e foi só bênção. Não. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Aleluia! Como eu falei agora há pouco, vai ter aflições, mas o Senhor nos livra de todas, irmão. Você vai ter que carregar a sua cruz, mas Jesus vai te ajudar. Vai ter tempestade, mas Jesus está no barco. Você vai ter falta de pão, mas Jesus, ele multiplica o pão pouco que você tem na sua casa, irmão. Jesus, não é eu, não é ninguém, é Jesus Cristo, aquele que veio por mim e por você morrer na cruz do Calvário. Aquele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. É ele que cuida de mim e de você. E Paulo também fala da grande apostasia, lá em 2 Tessalonicenses,
capítulo de número 2, versículo 3, diz assim, ó: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está vendo, irmãos? Olha ali, ó, apostasia. Vai vir, a palavra de Deus está dizendo, não é eu que estou inventando, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É ensinamentos de engano que nós temos visto aí, irmãos. Agora, o meu povo pereceu por quê? Porque lhes faltou conhecimento. Agora nós temos aqui oferecido para vocês escola bíblica de graça, com revistinha de graça, com professores capacitados pela glória do Senhor. Ainda tem um lanchinho de lambuja. Muitas vezes nós não queremos levantar cedo para vir aprender da palavra de Deus, mas aí fica difícil, né? Aí depois você fica perdido e não sabe por quê, irmão. Porque não aprendeu da palavra do Senhor. Aprenda, se esforce. O alicerce do crente é a palavra de Deus, irmão. É conhecer de Jesus Cristo. Ele é o alicerce. Ele é aquele que firma a sua casa na rocha. É Ele, irmão. A palavra dele. A casa que é firmada na rocha, ela não vai cair. Vai vir tempestade, vai vir dificuldade, mas ela não caiu porque estava edificada na rocha que é Jesus Cristo. E Timóteo também, irmãos, ó. Timóteo, ele também faz uma advertência, como eu já li, mas vou repetir aqui, Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, irmão. Em nome de Jesus, irmão. Que você não venha buscar, irmão, jamais o bem material. Sabe por quê? Jesus, ele falou assim, ó: as aves do céu, tá vendo? As aves estão lá no céu, as flores estão lá no campo, eles são belas. Não precisa de ninguém para cuidar deles. Ele mesmo as alimenta. Se Deus faz assim com as aves do céu, quanto mais fará com vocês, homens de pequena fé. Olha o que ele fala para nós: homens de pequena fé, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que você deseja no seu coração lhe serão acrescentadas. Mas a prioridade é o reino do Senhor. Quando eu me converti, a primeira coisa que fui buscar foi aprender da palavra do Senhor. E aí os sonhos ficaram para depois. Primeiro fui sonhar o sonho de Deus, para depois eu realizar os meus sonhos. Mas como eu fiz na ordem que Ele pediu, Ele realizou o meu de lambuja, para a glória do Senhor. Glória a Deus. É o favelado, irmão. Olha, o favelado, né? Olha, favelado que faltava o pão para comer, né? Faltava o pão para comer. Já tive por alimento, eu sei que não só eu aqui, alguns irmãos devem ter passado por isso também, mas já teve época que foi farinha com açúcar, a comida, o almoço, e muitas vezes era só um copo de água de janta, ia dormir sem nada. Minha mãe ia lá, quando o pessoal descartava os lixos da Danone lá, jogava esse Danone velho vencido, elas iam lá, trazia para casa, lavava e dava para a gente comer. E às vezes na igreja também ela dava sopa, doava sopa. Minha mãe lá ficava naquela fila, pegava uma jarra de suco, levava sopa para a gente, dividia para a gente comer em casa. Sabe por que eu valorizo isso hoje, irmãos? Porque eu aprendi, como o apóstolo Paulo fala, tanto a ter dificuldade como a ter fartura. Irmãos, em tudo, irmãos, o nome do Senhor deve ser glorificado. Está faltando? Glória ao nome do Senhor. Tem bastante? Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Porque, irmão, você só agradecer a Deus quando já tem de tudo, é fácil, qualquer um faz. Mas o sacrifício de glorificar o nome do Senhor, quando você está em dificuldade, não é para qualquer um. É só para aquele que tem fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sabe que Ele vai tirar você do cativeiro e vai virar o cativeiro. Ele vai transformar a dificuldade em abundância. Sabe por quê? Porque Ele que é o dono da prata e dono do ouro. Ele manda, os pássaros alimentam o seu profeta. E não falta nada. Mas Ele manda o profeta na casa da viúva. Chegou na casa da viúva, não tinha nada. Ela falou, só tem um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Não vou fazer um bolinho aqui para comer com meu filho, vamos morrer. O profeta fala assim diz o Senhor. Vai, faz do jeito que você falou, mas traze primeiro para mim. E não vai faltar azeite na botija
e nem farinha na panela.